Maravilha. Pessoal, sejam todos bem-vindos à revisão UFPR. Chegou o dia para a grande maioria. 2022/2023. Oxe, já errei o dia. Já errei o ano. Por que 2022/2023? Porque é o ano que você entra na universidade. Aqui, ó. Entrar na Federal do Paraná. Fechou, pessoal? Tranquilo? Deixa eu fechar aqui. Moçada, eu trouxe coisas agora que não é para assustar, né? Não é para assustar ninguém. Reta final. É só para abrir as caixinhas novamente. Você tem que acreditar no que você fez, né? Durante o ano inteiro, a maneira que você estudou. A gente tentou não decorar muitas coisas, a gente tentou entender, porque, gente, decorar estudos científicos diz que, dependendo do assunto que você vê, depois de 3 dias você já esqueceu. Então, não adianta ficar decorando muita coisa matemática, dá para compreender lá, sei lá, 80%, e deixa só os 20% para aquele decoreba, para aqueles macetinhos que vocês têm. Mas um monte de coisa dá para a gente aprender. Quais são as minhas apostas? Para a Federal do Paraná? Foi aquele materialzinho que eu fiz com vocês, gente. São 9 questões. Uma delas é matemática. Eu não vou falar matemática básica, porque matemática básica é uma coisinha bem específica da nossa matéria. Mas é uma questão que não envolve, por exemplo, um assunto específico. Não é uma questão de... Estou perguntando qual é a senha para entrar na sala. Não tem senha para entrar na sala. Certo? Não tem senha para entrar na sala. Tem uma galera tentando entrar aqui. Só um pouquinho, gente. Deixa eu ver aqui esse... Só um pouquinho. Não tem senha. Ô, Thaís. Thaís, pode me dar uma força? Sabe a Ana do Enem? Sei. Você não dá uma ajuda para ela, hein? Dá uma ajudinha para ela, por favor. Você que entende de todos os paranauês. Eu perdi o fio da meada. Tem uma questão que envolve... O ano passado foi aquela da 3 amiguinhos. Eles foram comer pizza, daí eles estavam indo embora e eles tinham esquecido de quanto tinha dado a conta. Um falou que era menor que 200, outro falou que era maior que 50 e um falou que a soma dava 6. Então, assim, era por tentativa, era por pensar. É uma questão que, se você tirar do mundo dos universitários, a grande maioria da população vai ter um entendimento do que fazer. Pode não saber resolver, mas é uma questão que foge, tá? Então, a Federal do Paraná tem esse estilo de ter uma questão que você fala, prof, eu fiz na raça, beleza. Fui tentando, beleza. Então, tem uma questão tradicionalmente assim. O carro-chefe, quem foi no aluno presencial percebeu e vai ver a mesma fala, que é a relação de dependência, né? Que é relação de dependência entra ali função. Então, se eu tenho lá... O primeiro exemplo que eu dei na apostila para vocês, aqui na isolada, era o salário de um vendedor, é a parte fixa do salário, mais, sei lá, R$10 pela quantidade de vendas, né? Então, se eu te dou o X, você me dá o salário. Se eu te dou o salário, você me dá o X. Essa relação de dependência federal gosta muito, muito. Só que aí tem uma questão, né? É uma função, beleza. Então, relação de dependência, a gente pode classificar como função. A grande maioria das relações de dependência a gente classifica como função. Se eu te dou X, você me dá o salário. Se eu te dou o salário, você me dá X. Se eu te dou o domínio, você me dá I mais. Se eu te dou I mais, você me dá o domínio. Só que tem um porém. Pode ser uma função do primeiro grau, uma função do segundo grau, uma função polinomial do terceiro, quarto, quinto grau, uma função trigonométrica, uma função exponencial. Então fica muito vago, muito vago, muito vago. Mas essa relação de dependência é bem importante. E aí, o que eu mais gosto de fazer, a função do primeiro grau é mais tranquilinha, a função do segundo grau é uma parábola, você trabalha na física. Eu gosto de pegar funções
diferentes, tá? A primeira questão que eu peguei ali para vocês foi uma função exponencial. Eu acho que eu não preciso compartilhar, né? Todo mundo tem esse material. E ele fala o seguinte: a população de pássaros de uma localidade está diminuindo devido à construção de um empreendimento imobiliário na região. Então ele coloca lá, P, gente, não tem nada partidário aqui, né? PT é igual a 3.125 menos 125 vezes 5 elevado a t menos 1. Eu tentei trazer algumas coisas para vocês, tá? Veja, é uma questão meio aberta, eu mexi nela, eu adaptei, porque eu vou te mostrar o que é importante numa questão dessa. Aí ele fala o seguinte: essa função fornece uma estimativa para o número de pássaros que permanecem no local depois de T semanas. Oxe! Então é isso que é importante. T é a quantidade de semanas e o P, ou P de T, é a quantidade de pássaros. Isso é a essência da Federal do Paraná. Isso é a essência da Federal do Paraná. Você pegar uma situação que um dependa do outro, por isso que são relações de dependência, porque eu gosto de trabalhar com conceito amplo, ele vai falar o seguinte: se eu falar quantos pássaros eu tenho após 10 semanas, eu tenho que te dar o T, você substitui o T, pum, me dá. Daqui quantas semanas vai ter lá, sei lá, vou chutar, 1.000 pássaros. Então eu vou te dar o pássaros e você vai fazer de tudo para calcular o T. Essa relação é importantíssima, tá? Variável independente é o T. Quem depende do tempo é a quantidade de pássaros. Fechou, moçada? Então, o primeiro momento que eu coloquei ali, estima-se que antes do início das obras viviam na região 3.100 pássaros. Gente, eu vou te mostrar uma coisa que a Federal cobrou muitos anos e ela parou de cobrar. Fechou? O que acontece aqui, gente? Para a gente descobrir a população inicial, qual que é o tempo que eu tenho que chutar? Normalmente o vestibular fornece isso, mas vai que ele não te dá. População inicial, T0 vai ficar igual a 3.125 menos 125 vezes 5 elevado a 0 menos 1. Eu te dei o domínio, você está me dando a imagem. Estou te dando o tempo, você está me dando a quantidade de pássaros. Só que por que eu peguei essa questãozinha? Porque ela foge um pouquinho, porque tem uma subtração no meio desta exponencial. Fica 125 vezes 5 elevado a menos 1. Matemática básica, o que é 5 elevado a menos 1, gente? O que é 5 elevado a menos 1? Fale para mim. Nem que você não ligue o microfone, mas fale em casa. O que é 5 elevado a menos 1? Um quinto? O quê? Não inverte? Inverte. Um quinto, né? Acho que você falou 1 na quinta. Um quinto. Um Beleza. quinto. Isso. Simplificou. Dá para dividir, vai dar 25. 3.125 menos 25. Gente, a população inicial é de 3.100. Fechou. Beleza? Aí, na segunda, então essa é verdadeira, tá, gente? A Federal gosta de colocar verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Porque a gente tem um histórico de Federal do Paraná somatório. Então, os professores que estão lá desde a época de somatório gostam de colocar A1 é verdadeiro ou falso, A2 é verdadeiro ou falso. Daí você tem as alternativas. Que é uma questão somatória meio disfarçadona, né? Aí, estima-se que 3 semanas depois do início das obras na região, quantos pássaros eu tenho, gente? Quantos pássaros eu tenho? A população, esse 3 que eu coloco aqui, gente, é só para organização. Pássaros em 3 semanas. O que tiver aqui dentro é o número de semanas. Então, eu vou colocar, veja por que eu coloquei isso, 125 menos 125 vezes 5 elevado a quem? 5 elevado a quem? 3 menos 1. Veja que só na primeira semana
vai ficar um expoente negativo, né? Só na primeira semana, não. Só no inicial. Só no inicial vai estar um expoente negativo. Então, aqui vai dar 3.125 menos 125 vezes 5 ao quadrado. Se alguma alma caridosa quisesse calcular isso, gente, quanto que é 125 vezes 25? Prof, pode cair números grandinhos assim? Pode, pode. Obviamente que você vai ter lá né, o meu eu deixei em branco para a gente completar, para fazer algo diferente, moçada. Não só chegar na alternativa. Tá? A gente já tem 10 questões ali, 9 são de alternativas, 8, eu acho. Então, vamos brincar um pouquinho sem ficar olhando a alternativa. Quanto é 125 vezes 25? Gente, 125 vezes 25, eu tô louco para pegar uma calculadora, mas eu não vou fazer vestibular. Eu posso fazer o seguinte: 125 vezes 25 pode ser isso aqui, ó. Eu faço isso mentalmente. Uou, a Thaís já me deu a resposta, ó. Vai dar 1.250, que é 125 vezes 10. Mais 125 vezes 10. Mais 125 vezes 5 é metade do que eu escrevi. 625. Então, aqui, ó. 2.500, 2.500 com isso aqui vai dar 3.100. Então, gente, 325, né? 300 não. 325 menos 325. Então, a população de pássaros, depois de 3 semanas, já era. Fechou? Por que eu peguei uma questão de exponencial? Por que eu peguei uma questão de exponencial? Porque eu acho que é mais fácil de explicar algumas coisas. Então, gente, não é exponencial que eu quero aqui. Eu quero essa relação de dependência. Se eu te dou um valor, você me dá o outro. Se eu te dou o outro, você me dá um. Tranquilo? Isso é importante. Isso é importante. Então, primeiro, antes de você olhar a função que está sendo dada, primeiro, ele está falando de pássaros. Entenda o que significa as incógnitas. O importante é entender o que significa as incógnitas. Depois você vai para aquele desespero, mas por onde eu começo? Peraí, o T é tempo, P é passo. Se eu te der tempo, você me dá passo. Se eu te dou passo, você me dá o tempo. Importante é saber interpretar, conhecer as incógnitas, tá? O que a Federal do Paraná já cobrou, tá? E aí este assunto especificamente cai em exponencial. Eles te dão uma exponencial mega esquisitinha, do tipo 300 vezes 2 elevado a menos t. Tô chutando, tá? Tô chutando. O que aconteceria se eu chutasse t0? Vai ficar 2 elevado a menos 0, que vai dar 1, vai dar 300. Então, se eu chutasse t0, vai dar 300. Opa. T0 dá 300. T0 vai dar 300. Veja que eu nem estou me importando com, né? Não estou dando importância. O que significa o T? Ou eu nem coloquei um cara do lado de lá, porque eu quero te mostrar uma ideia. Se eu chutar um T maior, T1. Gente, o que acontece se eu chutar T1? Vamos fazer um cálculo de cabeça. O que acontece? 2 elevado a menos 1 vai ficar meio, vai ficar 150. O que a Federal do Paraná já fez? Quanto maior o valor que você chuta em T, o que acontece com esse resultado? Essa aqui talvez seja muito simples, mas tem questões que você vai ter que ficar imaginando o que vai rolar. Que, na verdade, gente, é o início de cálculo da minha graduação lá, ou da graduação de alguns. Se você chutar um valor muito grande, por exemplo, infinito, o Federal do Paraná já fez essas coisas. De falar assim, se você chutar o maior valor existente, gente, não tem um maior valor existente, eu vou chutar um número mais muito grande. É infinito. Então, o que acontece com o número? 300 vezes 2 elevado a menos e infinito. Isso já foi uma questão... 3 anos seguidos cobrando praticamente a mesma coisa. Vai ficar 300... Aí, elevado a infinito, inverte, fica 2 elevado a infinito. A gente não calcula isso, a gente vive de estimativa. Gente, quanto que é 2 elevado a um número muito grande? O que vai acontecer?
2 elevado a um número muito grande. 2 elevado a um número muito grande vai dar toda a população do planeta. Você tem R$300, vai dividir pela população do planeta, que eu acho que a gente está em quantos bilhões, hein? A gente está em alguns bilhões. Gente, R$300 divididos por bilhões. O que aconteceria? Quanto que daria esse resultado? Boa, Thiago, boa, boa. Tá, mas, prof, e se fosse assim, ó? 30 mais esse cara. 30 mais esse cara. 30 mais esse cara. Então, assim, quanto maior o valor que você chuta aqui, menor o dinheiro que você ganha, somou a R$30, então ele tende a chegar em 30. Tá? Então, essa brincadeira de chutar um número muito grande, que é o infinito, pô, R$300 pela população do mundo, pô, você não vai nem sentir o cheiro dos R$300. Fechou, moçada? Então, pode ser que venha algo que fale, mas peraí, fugiu do padrão. Fugiu do padrão que você tem que chutar o número inteiro, e aí 2 elevado a um número muito grande, dá um número muito grande, R$300 divididos pelo mundo, não dá praticamente nada, tende a zero, tá? Então, só um abre aspas aí, tá? Porque é muito característico na Federal do Paraná, muito característico. Aí a segunda, eu aposto fortemente em geometria. Ele colocou aqui 2 cilindros idênticos. E ele colocou umas coisinhas ali que eu gostei demais. Ele colocou uma dízima periódica. Tem aluno que tem desespero porque não sabe achar a fração que gera a dízima periódica. E assim, aquela fração é tranquila, tranquila. Vamos lá. 2 vasilhames abaixo são idênticos. Ambos de forma cilíndricos, ambos cilíndricos retos. E mostram a altura das colunas de água com e sem um objeto sólido no interior. Então, aqui, ó, esta é a altura e esta é a altura, só que aqui tem um objeto dentro. Fechou? Gente, é assim que você pode calcular o volume de alguma coisa. Por exemplo, qual que é o volume deste grampeador? Gente, eu não sei. O que você poderia fazer? Você pega um recipiente que você consiga calcular facilmente, enche de água, calcula o volume existente, joga o grampeador, a água vai deslocar. Esse deslocamento é o volume desse cara. Então, o que você está fazendo? Você está transformando isso em um cilindro, caso você jogue isso dentro de uma garrafa. Fechou? Então, você coloca uma pedra toda deformada. Quando você coloca a pedra, o volume de água que vai subir vai ser um cilindro lindo e você calcula o volume da pedra jogando em um outro sólido, tá? Isso é muito questão de Enem. Por isso que eu gosto de estudar para o Enem, aí eu contemplo todos os vestibulares, porque Enem envolve interpretação, envolve um monte de coisa. Então, quem estuda para o Enem automaticamente acaba estudando para os outros vestibulares. Aí ele fala o seguinte, qual é o comprimento da altura da coluna de líquido do vasilhame 1, sabendo que a razão, é divisão, a razão entre o volume do vasilhame 1, V1, pelo V2 é igual a 0,6666 dízima periódica. Beleza? E aí ele te dá... ele facilita a nossa vida, ele fala que o π vale 3. Tranquilo. Gente, 0,66666. Eu acho que tem algumas dízimas periódicas que vocês sabem de cor e salteado. 0,3333333 é 1/3. Se é o dobro, 0,666 vai dar 2/3. Então, gente, o que ele está passando aqui para nós, sem esta informação que ele deu a dízima, é que o volume 2 está para 3. Se você dividir o volume do 1 pelo volume 2, vai dar 0,66. Isso aqui é a razão de proporção, tá? O volume 1 significa que ele é 66% do volume do de baixo. Ou, aqui fica mais fácil de entender, a cada 2 litros que você pegue do vasilhame 1, você teria que pegar 3 para que você mantenha a razão entre eles, tá? Então, se tiver 20 ml, aqui vai ter 30 ml. Se aqui for 200 ml, aqui vai ter 300 ml, para que você mantenha esse troço. Então, pode ser uma dízima ou pode ser essa fração. Então, ele fala que o volume de 1
pelo volume do outro, dá 2/3, ou 0,66. Gente, como é que eu calculo o volume de prismas e cilindros? Como é que eu calculo o volume? Eu preciso pegar uma face, que a gente vai chamar de base. Para encontrar a razão, eu sempre coloco... Deixa eu ver no chat aqui do tablet. Falta só achar o chat aqui. Achei. Eu coloco o maior por... Não, não, Thiago. Dá um pause aqui. Prof. Claudião tinha 2 metros de altura. Prof. Jorginho, 1 metro de altura. Então, por favor, isso, cara, isso é carro-chefe de Enem, né? Isso é carro-chefe de Enem. Esse entendimento é importante. Gente, o Claudião, como é que vocês poderiam formular uma frase? O Claudião é o que em relação ao Jorginho? Fale para mim. Dobro? O dobro. O Claudião é o dobro do Jorginho. Não, o Jorginho é Metade? Claudião. metade. Então, depende de como você quer expressar isso. Ele falou que o Jorginho está para o Claudião, assim como o 2 está para 3. A cada 30 centímetros no Claudião, representa 20 centímetros em mim. Então, o Claudião tem 3 metros, eu tenho 2 metros. Prof, e se eu quisesse escrever assim, ó, V2 está para o V1, vai ser 3 para 2. Dá na mesma. Tá? Então, veja, se você compreende que você pode falar que o Claudião é o dobro do Jorginho, Jorginho é metade do Claudião, então não tem um padrão, tem o padrão do enunciado. Ele quer que você faça o volume 1 pelo volume 2. Ele poderia ter falado ao contrário e ter dito que 3 sobre 2 vai dar quanto? 1, me deu um branco. 1,33333. Então, ele poderia falar que era 1,3333 se você montava isso. Dá na mesma, tá? Dá na mesma, a redução é a mesma, o cálculo vai ser o mesmo. Gente, volume de coisas que têm faces paralelas, não interessa se é prisma ou cilindro, calcula a área do cara que você pode ir colocando um em cima do outro até chegar em cima. Quem assistiu, gente, tem aluno novo aí, né, que está entrando só para fazer esse aulão. Então, veja, se você for calculando círculo, colocando em cima do outro, você calcula o volume disso. Então, moçada, o volume, o raio é o mesmo, porque eles são idênticos. Então, o volume do primeiro, π, r ao quadrado, vezes a minha altura, que eu vou chamar de H1. Prof, eu posso chutar valores? Se você é a primeira fase, você pode chutar valores se você quiser. Você só não pode chutar valores para o H1, que é o que você quer descobrir. Então, a razão desse volume, pela razão desse volume, gente, qual que é a altura do cara lá? Qual que é a altura do cara? Do outro que eu apaguei aqui? 18. 18. Gente, se tem a mesma base, não vai mudar nada a nossa vida. Não vai mudar nada a nossa vida. Como tem a mesma base, corta o teu pipi fora, que você não usa mesmo. O raio ao quadrado você vai poder jogar fora, porque a base é a mesma. Pode ser que numa questão ele fale, ó, o raio deste é o dobro do anterior. Você pode chutar. X igual a 1, o outro 2. Pode chutar valores. Gente, como a base é a mesma, não vai impactar. Se você tem 3 partes do maior, tem que ter 2 partes do menor. Gente, olha isso aqui, ó. Se a altura 1 está para a altura 18, quanto que vale a altura 1? Ó, 6 vezes 12. 6 vezes 12. Você pode passar multiplicando, você pode simplificar, você pode fazer o que você quiser. A minha altura do menor vale 12. Só, por favor, 12 centímetros. Eu só vou fazer assim, tá? Prof, eu poderia fazer direto se eu soubesse que é 2 para 3, 18 aqui só pode ser 12. Sim, porque é a mesma área da base.
Se ele faz uma base maior ou se ele faz uma base menor, a altura mexe demais. Gente, é só você olhar uma Coca 600, uma Coca de 1 litro, uma Coca de 1,5 litro. Se olha as três, você fala, caraca, você não vê tanta diferença. É uma ampliaçãozinha, gente. Quando você amplia um cilindro, a área da base é πr ao quadrado. Então, quando você pega raio 1 e aí você coloca raio 2, o volume, só pensando na base, ele quadruplica. Quadruplica. Então, qualquer movimentação que você faça em cilindro impacta diretamente não, ele impacta muito, mas muito no volume do cilindro. Fechou? Beleza? Então, respostinha D de dado. Fechou, tá? Geometria, eles gostam muito de volume. Eu já peguei uma questão meio misturando, né? Ó, peguei uma questão que eu possa misturar coisas. Que não é só hora é hora de pensar um pouco diferente, um pouco do tradicional. Bora, questão número 3, gente. Não sei se eu estou indo muito rápido. É que eu quero passar um pouco de cada, dar uma animada aí no troço. Última semana. Beleza. Numa aula de matemática, o professor pediu para que seus alunos contribuíssem com argumentos conhecidos sobre envolvendo conhecimentos de probabilidade. A partir do seguinte: num saco contém fichas idênticas, mas com cores diferentes. 2 vermelho, 2 vermelho, 2 vermelho, 4 verdes. Oxe. Que mais? 6 amarelos e 3 pretas. Na verdade, eu tentei pegar uma questão que eu pudesse falar um pouco de análise combinatória e um pouco de probabilidade. Por isso que eu deixei essa questão meio em aberta. Mariana falou que se uma ficha fosse retirada ao acaso, a probabilidade dela ser preta é, gente, por favor, tem aluno que confunde o que é espaço amostral numa questão de probabilidade. Quantas fichas a Mariana disse que vai tirar? Fala para mim. Uma. Então, se ela vai tirar um, é só um movimento, então fechou. Qual é a probabilidade, gente? Meti a mão aqui nesse saco. Qual é a probabilidade da gente tirar uma ficha preta? Gente, qual é a probabilidade de tirar uma ficha preta? 3? Total dividido pelo 3 fichas tá. pretas 3 de 15. existentes. 3, hein? Vocês somaram 15. Fechou. Uma ficha só. O teu espaço amostral para uma ficha só são todas as fichas. Só que a federal não é muito adepta a esta probabilidade com condicional, tá? Veja, presta atenção que a leitura em probabilidade tem que ficar atenta. Eu vou fazer a mesma pergunta. Gente, qual é a probabilidade de tirar uma ficha preta sabendo que ela não é vermelha? Quando ele coloca uma restrição, qual é a chance de tirar uma preta sabendo que eu não tirei uma vermelha? Gente, ele restringe, ele joga fora algumas coisas. Então, pode ser que o espaço amostral seja alterado por uma informação do texto. Então, 15 é se ele não colocou restrições. Vamos lá, tem alunos aqui na minha sala. Eu tenho alunos meninos, meninas, com óculos, sem óculos, meninos com óculos, sem óculos. Gente, qual é a chance de um menino ganhar? Ah, vai ser tantos meninos no total dos alunos. Gente, qual é a chance de um menino ganhar sabendo que o escolhido usa óculos? Quem que vai ficar aqui disputando, gente? Só quem usa óculos. Uma parte da galera que não tem óculos já nem está concorrendo. Então, o teu espaço amostral ele foi alterado. É uma probabilidade com condicional. Toma cuidado com isso. Está no texto. Será que eu vou usar os 15 ou ele restringiu? Por exemplo, no lançamento de um dado, qual é a chance de sair um número tal sabendo que ele não é par o que saiu? Peraí, se não é par, só sobrou os ímpares. O teu espaço amostral ele é reduzido. Então, toma cuidado com o espaço amostral. Não é sempre 15, não é no dado sempre 6, no quantidade de fichas, aí acho que é difícil alterar. Fechou.
Aí ele fala o seguinte: Antônio afirmou que, se forem retiradas 2 fichas do saco ao acaso sem reposição, tira, olha e não devolve. Então aí a gente vai reduzindo a quantidade de coisas. Tirou, reduziu a quantidade de coisas no saco. Tirou, reduziu a quantidade de coisas no saco. Aí ele fala o seguinte: Antônio afirmou que, se forem retiradas 2 fichas ao acaso, sem reposição, a probabilidade delas serem vermelhas ou verdes, ou somou, princípio aditivo, ou uma coisa ou a outra. Somou, a gente vai fazer 2 movimentos. E isso é carro-chefe na Federal do Paraná. Teve recentemente uma que era um condomínio com 8 casinhas, e ele perguntava assim: qual é a probabilidade de você pegar 2 vizinhos? Aí ele falava o que eram vizinhos, né? Vizinhos era o cara que estava na frente e o cara que estava nas laterais. Então a gente tinha que pensar: o vizinho que estava no meio, que tinha vizinho à direita, à esquerda e na frente, e os vizinhos do canto, que só tinha vizinho aqui e aqui. Então era uma questão assim: pega o vizinho da ponta, que tem 2 vizinhos, ou pega o vizinho que está no centro, que tem 3 vizinhos. Então era uma situação que envolvia princípio aditivo. Por isso que eu coloquei uma questão dessa. Então pode ser que aconteça isso. Tá? Fechou? Então, moçada, qual que é o meu espaço amostral? Qual que é o meu espaço amostral? Tirar, peraí, ele quer saber, deixa eu só ler. 2 fichas, a probabilidade delas serem vermelhas ou verdes. Até eu fiquei na dúvida agora. Toda vez que eu leio 2 vezes, parece que eu fico na dúvida na probabilidade. Só para se sentir mais acolhido, tá, gente? Porque eu amo a probabilidade na análise combinatória. Você tem dificuldade e sofre. Gente, nós professores também sofremos da mesma maneira que vocês. Só que eu gosto desse próximo, né? O que eu posso fazer? Primeiro, de quantas maneiras... eu posso resolver de uma maneira diferente, mas eu gosto de falar. Qual seria o meu espaço amostral nessa situação? Vamos ver se vocês sabem o que seria o espaço amostral. E eu não quero números. Não me venha com números. Você não é matemático para falar de números. O que seria o espaço amostral, gente? Eu quero todas as opções. Todas as opções do quê? Não sei se pode ser as 2 verdes ou as 2 vermelhas. Verde e vermelho. Calma. Não fala cor, não fala nada. O que é? Qual é a ação que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Pegar uma. Mas Pegar daqui é uma 2. seguida da outra, né? Sim, então, a gente vai tirar 2 no final das contas. Vai tirar 2. Tá. Esse é o meu espaço amostral. Tirar 2 cartas, 2 fichas, daqui. Tirar 2 daqui. 2 daqui. Veja, como é que eu calculo? Eu tenho 15, então qual é a chance de tirar a primeira? 15. Tirei uma carta, qual é a chance de tirar a outra? 14. Prof, divide por 2 fatorial, porque a ordem é importante ou não? Não sei isso agora. Gente, 15 vezes 14, vamos imaginar que a vermelha tem a vermelha 1, vermelha 2. A verde 1, a verde 2 e assim vai. A amarela 1, a amarela 2, a preta 1, a preta 2. Gente, eu quero tirar uma dupla. Eu tenho 15 pessoas. Quero escolher uma dupla. Qual é o meu espaço amostral? Qual que é o meu 100%? É pegar primeiro uma pessoa das 15, tenho 15 opções, depois é 14. Isso aqui são todas as duplas existentes dentro desse troço. São todas as duplas existentes. Então, esse é o meu espaço amostral. São 2 cartas. São 2 pessoas num grupo de 2 meninas, 2 meninos, 2 japoneses. Nossa, nada a ver o que eu falei. Que menino não pode ser japonês. Vamos lá, 2 brasileiros, 2 americanos, 4 americanos, 6 japoneses e 3 chineses. Fechou? Qual é a probabilidade de escolher 2 pessoas com as... Não interessa agora as restrições. 15 vezes 14. Pronto, mas daí você contou verde, amarelo e verde. Fechou? Então, moçada, esse é o meu espaço amostral. Todas as possibilidades. Tudo. Isso aqui é 100%. Vai ter que ser menor a parte de cima, porque você tem uma restrição. Você tem uma restrição. Então, vamos lá. Pelo que eu entendi, ela está falando assim: Antônio afirmou que, se forem retiradas 2 fichas do saco ao acaso, a probabilidade delas serem
duas vermelhas ou duas verdes. Bora lá. Põe a mão aqui. Quais as chances de tirar uma vermelha? Quais as chances de tirar uma vermelha? Fala para mim. 2 em 15. 2 em 15. Como você está calculando com probabilidade, a gente está imaginando que saiu uma vermelha. Agora, mete a mão no saco de volta. Quais as chances de pegar outra vermelha? 1 em Em 14. 15. 1 em 14. Olha isso aqui! Esse é o meu espaço amostral. Quando eu pego uma questão dessa e eu pergunto para o aluno, qual que é o espaço amostral? O aluno fala, 2 fichas. Não é 2 fichas. O espaço amostral é tirar 2 fichas das 15 existentes. Então, a gente tem que compreender. Gente, olhe para a questão de probabilidade. O que é o tudo dele? O que ele quer? Quais são todas as opções? Fechou? Então, 15 vezes 14 são todas as opções. Só tem 2 maneiras de tirar 2 cores, né? Pode tirar a vermelha 1, a vermelha 2, a vermelha 2 e a vermelha 1. Eu tenho 2 chances em tudo isso aqui. Prof, e se eu não quiser contar a ordem? Eu não teria necessidade de fazer separado. Mas, se você não quiser contar a ordem, porque aqui está contando V1, V2, V2, V1. Eu poderia escrever assim, ó. Se eu dividir por 2 fatorial, a gente divide o espaço amostral pela metade. Porque ele fala o seguinte, qual é a probabilidade de tirar uma preta e uma preta? Se só tem 2. Tem uma chance, né? Sair essas 2. Quando eu não divido, ele fala, ó, saiu essa que tem o cabinho mais branquinho e esse que tem o cabinho preto. Cabinho preto, cabinho branco. Se eu conto embaixo, eu conto em cima. Se eu não conto embaixo, eu não precisaria contar 2 opções em cima. Ou o que ele quer? Verde. Verde. Mete a mão. Ou outra situação. Outra situação. Qual é a chance de tirar verde? 4 em 15. 3 em 15. Eu acho que está bem absurdo o que ele colocou ali, né? Ele colocou só 4 em 15, que já deu 2 em um monte de... Ixi, Epa, onde que eu errei ali? Onde que eu errei e como é que a gente consertaria o meu erro? Fala para mim. É 3 em 14? Beleza, errei ali. Conserta a questão do prof. Que o prof não quer errar. O prof só sabia que ia criar outro exercício. Mentira, errei mesmo. O que seria isso aqui? Monta um exercício que a resposta seria essa. Se a bola fosse devolvida? Devolvendo? Se a bola fosse devolvida com reposição. Pegou, olhou, devolveu. O espaço amostral ali, a quantidade de bolas no saco seria 15. Perfeito. Então, se tivesse reposição, seria tantas chances em 15, devolve. Tantas chances em 15, devolve. Tantas chances em 15. Se você tira e não devolve, se não tem reposição, o espaço, a quantidade de opções vai diminuindo. Beleza? Então, é absurdo que isso aqui vai dar mais para aquele resultado. Outra questão de probabilidade, essa aqui fica mais fácil da gente entender o 100%. Gente, para eu entender o 100%, eu preciso da análise combinatória. Por isso que eu prefiro pegar questões de probabilidade que eu já retomo a análise combinatória. Um aluno da ESA tem uma habilidade muito boa nas provas de tiro com pistola, possuindo um índice de acerto de 4 a cada 5 tiros. Gente, 4 a cada 5 tiros. É uma informação tão simples que a gente acaba não atentando a isso. Gente, quando o aluno tem um acerto de 4 em 5 tiros, qual que é o percentual de acerto dessa criança? 80? 4 em 5, 0,8, 80%, gente. Se ele atirar 50 vezes, usando o aproveitamento dele, ele vai acertar 40. Então, assim, quando ele vai atirar, a chance dele acertar é de 80%. A chance dele errar é o que falta, é os 20%. Então, 4 em 5, ele está falando 80%. Cada tiro que ele dá, a chance de acertar 80%. Aí ele fala o seguinte, se ele atirou 2 vezes, a probabilidade que ele tenha errado os 2 tiros é
Esqueça a matemática. Já falei para vocês, vocês não são matemáticos, vocês não gostam de matemática, vocês têm que pensar como pessoas normais. Como pessoas normais. Nem eu que sou matemático, gosto de matemática, penso como matemático. Bora lá. Gente, você tem uma arma na mão. Você tem lá o seu namorado que aprontou e a sogra ali. O que pode acontecer? Ele aprontou, ele foi jogar bola e falou que ia acabar às 9, voltou meia-noite para casa. E para as meninas, aí para os meninos não, né? Porque as meninas são muito boazinhas, né, meninos? Vamos lá. Gente, qual que é o espaço amostral? O que é, ou quais são todas as opções possíveis para o cara que está atirando? Fala para mim. Não tem matemática nisso. Meu Deus do céu. Eu não sei se eu vou falar certo. É que, tipo, sei lá, ela pode dar os dois, sei lá, errar os dois tiros, acertar 2 tiros em um, 2 tiros em outro, ou um em cada um. Não sei. Isso. Esse é o teu espaço amostral. Não tem outra opção. Esse é teu 100%. Esse é o teu 100%. Esse é o teu 100%. Não tem outra coisa, moçada. Ou ele acerta, acerta os dois. Ou ele erra o primeiro e acerta o segundo, ou ele acerta o primeiro e erra o segundo e erra os dois. Esse é o 100%. Esse é o teu 100%. Esse é o teu espaço amostral. Só que, veja, isso aqui tem que estar 100%. Isso aqui tem que estar 100%. 100%. Então, veja, a chance dele errar o primeiro, 20%. Ou 1 a cada 5 que eu tirei daqui. A chance dele errar o segundo, 1 em 5. Ou 20%. Por que eu já coloco 20%? Eu já dou-lhe um taca, sobra 2 vezes 2, 4%. Gente, a chance dele errar os dois é de 4%, é muito baixinho, porque ele é bom no tiro, Aqui, a chance dele acertar no primeiro, 80%. Prof, eu posso colocar 4 quintos? Pode, mas eu já coloco lá, já simplifico o zero, já sai em porcentagem. A chance dele errar o segundo, é pequenininho, 20%. Corta, 2, vai dar 16%. Qual é a probabilidade dele acertar? Errar o primeiro e acertar o segundo? A mesma conta, 16%. Que é 20% vezes 80%. Eu não precisaria continuar o exercício, porque aqui já deu 20%, aqui já deu 36%, o restante é 64%. Como é que você sabe que é 84%? Que a chance dele acertar é 80%. Prof, faz conta aí com 4 quintos. A chance dele acertar é 4 em 5. A chance dele acertar é de 80% ou 4 quintos. Veja, gente, são frações equivalentes, são coisas iguais. Se eu simplificar 64%. Pronto, você responde qualquer coisa. Desapareci aqui, ó. O celular tá. Acabou a bateria. Fechou? Esse é o meu 100%. Então, se a gente conseguir chegar no 100%, qual é a chance dele acertar pelo menos um? Pelo menos um. A probabilidade é toda essa. Qual é a probabilidade dele errar os dois, que é o que ele está pedindo? É de 4%. É bem baixinho. Porque ele é eficiente, ele é bom. Tá? Não está em... Aí 4% é 1 sobre 125, né? É 1 sobre 25, que é a letra I. Bora, moçada. Bora. GA. Gente, eu tô tão confiante dos palpites que eu tô dando. Tão confiante. Vamos ver se eu vou acertar, né? Com o sistema de coordenadas da geometria analítica, é possível obter a interpretação algébrica de problemas geométricos. Gente, geometria analítica é o casamento entre a escrita e o desenho. Por exemplo, se eu escrevo isso aqui, eu olho o número 2, que é chamado de coeficiente angular. Ele fala que a reta ela é crescente,
que o ângulo formado com eixo X é menor que 90 graus. E corta no menos 6. Então, essa reta tem esse desenho aqui, ó. Um ângulo menor que 90 graus, porque é 2, e ele corta no menos 6. Fechou? Então, a escrita, quando você pede para ela ser desenhada, ela gera isso. Prof, não é geometria analítica, mas nós sabemos que quando está escrito isso aqui, gera uma, eu esqueci, gente, o que gera? Uma parábola? Uma parábola. Parábola. E quando aparece isso aqui? O que gera quando aparece isso aqui? Uma circunferência. E a galera fica com muito medo da circunferência. A galera fica muito medo da circunferência. Gente, quando a circunferência vem assim, na forma reduzida, é só você tirar esse cara com o sinal trocado. Esse é o centro da minha circunferência e a raiz desse cara é o meu raio. Gente, ela é feia. Mas a forma reduzida, gente, ela é perfeita. Ó, 3 e menos 3, o centro está aqui, o raio 4, então seria mais ou menos esse desenho fazendo rapidão. Então, por favor, geometria analítica, o que mais vocês acham difícil é a circunferência. Mas que se tiver na forma reduzida, só tirar esse cara, trocar o sinal, tirar a raiz desse, você tem o centro e o raio. Pronto, aí qualquer informação que necessite, Posso. O que seria geral? A geral é sair daqui e desenvolver o produto notável. A geral é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Vocês já estão voando em produto notável rápido. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo menos 16 igual a 0. Então, você desenvolve os produtos notáveis e organiza. Então, fica a organização x² mais y² menos 6x menos 6y. E é importante a gente olhar esse número e esse número. Aqui, ó, x² ficou aqui, y² ficou aqui, x ficou aqui, y ficou aqui. Quando você tem vários números, a intenção é que você some e coloque um valor único, né? Coloque um termo independente. Vai dar mais 9 com 9, 18. Com esse vai dar 2. Gente, eu olho isso e não consigo fazer o comparativo, tá? Eu também tenho dificuldade quando chega na geral. Mas se ele tiver uma equação na forma geral... Gente, o que eu preciso para domingo? Saber achar centro e raio de circunferência. Na forma reduzida, θ. Fácil. 3 e menos 3, raio 4. É a raiz desse cara. Prof, se for um 10, é raiz de 10. Tá? Quando você tem na geral, ele é mais difícil, porque você vai ter que lembrar de um macetinho. Vai dividir... Peraí que eu fiz uma besteirinha. Eu acho que aqui é mais, né? Só... Eu estou errando, mas eu tô achando os meus erros. Para você achar o centro, basta você dividir por menos 2 aqui, por menos 2 aqui. O meu centro vai ser 3 e menos 3. Então, na reduzida, 3 e menos 3. Na geral, divide por menos 2, divide por menos 2. Dá o centro. Fácil. Achar centro e circunferência é minha obrigação. Não é difícil. Não é difícil. Prof, por que divide por menos 2? Porque você não fez um produto notável, você fez 2 vezes o primeiro pelo segundo. Você multiplicou o cara por 2. Então, por isso que divide por menos 2. Você só está voltando o produto notável. É um macete, mas é um macete super compreensível, tá? Mas, para achar o raio, você precisa... Isso aqui eu chamo de Azinho, isso eu chamo de Bzinho. Como é que eu acho o raio? Gente, o raio estava aqui. Ele foi jogado para lá. Então, eu faço essa conta. Eu faço o 3 ao quadrado mais o menos 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. E eu puxo o raio ao quadrado para cá. A soma destes 3 números, eu igualo ao meu x.
que é o meu termo independente. Então, essa fórmula que vocês têm na apostila, eu não sei se é AB, A quadrado mais B quadrado menos R ao quadrado é igual ao meu termo independente. Tem algumas apostilas que colocam X do centro, Y do centro e colocam uma outra incógnita. Tem autores que colocam o R ao quadrado para lá e traz o T para cá. Gente, ele vai fazendo algumas alterações, mas é a mesma fórmula. É que eu gosto de deixar ela bruta. Eu não faço o R ao quadrado para lá, trago o meu T para cá, tiro a raiz. Soma o quadrado do segundo com o R ao quadrado que veio de lá, você tem que chegar nesse cara aqui. Perfeito. É uma fórmula, mas se você olhou o desenvolvimento, fechou. Então, veja, a gente sabe que o raio é 4, né? Então, vai ficar 9 mais 9 menos o R ao quadrado é igual a 2. Então, gente, o que eu estou tentando descobrir? Esse cara com esse cara, eu já descobri quem eles são. Quem que era o cara que eu somei para chegar no 2? Eu estou tentando achar o R ao quadrado. Aqui vai dar menos 18, passa para lá da menos 16. R ao quadrado é igual a 16. O meu raio vale 4. Então, a tua obrigação para segunda-feira, por favor, dá tempo. Prof, eu sei achar o centro e o raio na forma reduzida. Fácil. Olhou, gente, olhou duas, identificou, acabou. Não perca seu tempo. Prof, eu tenho que achar o centro e o raio na forma geral? Sim, faz isso, por favor. Faz isso, por favor. 2 exercícios. Eu sei achar o centro e o raio de circunferência. Massa. Tá tranquilo, tá tranquilo. Aí ele vai pedir, né, reta, intercepta, mas eu preciso dessas coisas básicas. Prof, se eu for pro desenho, o desenho pode te dar uma noção do que está acontecendo, tá? Vamos voltar. A questão pediu o seguinte. Por exemplo, sabendo que a reta R e S são perpendiculares. Então, a reta R, a reta S são perpendiculares. Eu fiz um desenho qualquer, só para a gente tentar ver o que está acontecendo. Ele fala o seguinte, uma das retas tem essa forma aqui, ó. Menos 1 igual a 0. Pessoal, isso para geometria analítica é uma equação de reta na forma geral. Forma geral em geometria analítica é uma porcaria. Eu prefiro isolar o y, cair na forma reduzida, porque me dá o coeficiente angular e o linear. Então, tudo que tem na reduzida vem de graça. Isso aqui a gente remete à função do primeiro grau. Então, se a gente fizer o gráfico desse cara mais bonitinho, ele é coeficiente angular negativo. Então, a reta é para baixo. Intercepta não. Então, ele tem mais ou menos essa inclinação. Só que se você é meu aluno faz tempo... Qual que é o coeficiente angular? Menos 1. Se você sabe o que eu vou perguntar, quem sabe o que eu vou perguntar? Vamos melhorar o troço aí. Quantos graus tem ali? É mais que 90. Mais que 90. O que o menos 1 é? Como é que é o nome dele? Coeficiente angular. Ele cuida exclusivamente do ângulo. Gente, tangente de quem que dá menos 1? 135. Toda vez que tiver na frente do x, 1, menos 1, raiz de 3, menos raiz de 3, raiz de 3 sobre 3, menos raiz de 3 sobre 3, é porque você conhece o ângulo formado. Você conhece o ângulo formado. É isso que a geometria analítica analisa, né? Então, fechou. Vou apagar, porque eu quero fazer outra paradinha. Aí ele fala o seguinte, ele quer uma equação de reta perpendicular que passe pelo ponto menos 3 e 2. Menos 3 e 2 eu vou marcar aqui, ó. Só que aí tem aluno que tem dificuldade até mesmo de fazer o desenho. Gente, perpendicular que passa por aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Se eu fizer assim, não vai ser perpendicular. Então, eu vou fazer o desenho que aparentemente, visualmente... Nossa. É isso.
Quando a gente fala na geometria analítica que duas retas são perpendiculares, então, moçada, eu quero uma equação de reta, eu quero algo assim. Eu quero y igual a x mais b, se você tiver afinidade mais com função do primeiro grau, y igual a mx mais n, se você tiver mais afinidade com geometria analítica, tanto faz, tá? Pessoal, o coeficiente angular da reta verde, eu vou colocar A, vou colocar M, porque eu sou professor das todas as frentes, então eu vou dar aula ao mesmo tempo. O coeficiente angular é menos 1. Existe uma relação gigantesca, então, entre duas retas perpendiculares. O coeficiente angular de uma é inverso oposto. Mas o exemplo que eu trouxe aqui ficou bem paia. Porque o coeficiente angular da azul, qual que é o inverso de menos 1? Vai vir resposta errada. 1 sobre menos 1? 1 sobre menos 1 veio a resposta certa. Qual que é o oposto? 1. Então, eu já tenho que o coeficiente angular é 1. Prof, mas eu nem precisaria saber desse macete inverso oposto. Nessa questão aqui é 135, aqui é 45, 90, aqui é 45. Tangente 1. Mas eu vou fazer um exemplo diferente, tá? Y igual a 2/3 de x mais 6. Ó, tá? Uma reta qualquer. Qual seria uma reta perpendicular a ela? Y igual. Qual que é o inverso de 2/3? Inverso. Qual que é o inverso? 3/2. Oposto, mais ou menos alguma coisa. Gente, vou pegar um exemplo que fique marcante na sua vida. Inverteu, trocou o sinal. Quando você tem o inverso oposto, é porque elas são perpendiculares. Prof, quando eles têm o mesmo coeficiente angular, eles têm a mesma inclinação e são paralelos. Fechou? Qualquer alteraçãozinha, elas se interceptam, elas são retas concorrentes. É que aqui, menos 1 e 1, o aluno vai falar assim, é só trocar o sinal. Não. É que o 1 invertido permanece 1, e aí quando você troca o sinal, ele vira mais 1. Então, fechou. Agora, eu tenho que essa reta tem esse formato e ele passa pelo ponto menos 3 e 2. Nossa, ficou errado a proporção. Aí você coloca aqui, ó, o 2, já que esse ponto é menos 3 e 2, se você colocar esse cara no y, colocar esse cara no x, sobra a tua incógnita. Aí igual a 1 vezes menos 3, mais b. Menos 3 faz para cada 3, o meu b vale 5. Então, a minha equação da reta que eu procuro é y igual a 1x mais 5. Esse mais 5, gente, ele pode ser, né? Se tem várias, ele pode ter várias retas perpendiculares. Pode estar lá para cima, pode estar para baixo. Mas a única que passa por esse ponto é esse cara aqui. Fechou? Então, toda reta perpendicular a verde começa y igual a 1 mais x mais 6, mais 7, mais 8. Y igual a 1 mais x menos 3. Tá? Aqui, ó. X mais 5, x mais 6, x mais 7, x mais 8, x mais 1, x mais 0, x menos 1. Então, começa com x e estas daqui todas menos x. Beleza, pessoal? Fechou? Vamos lá, gente. Vamos lá, que eu tenho mais coisinhas. São coisinhas rápidas, mas eu preciso. Eu coloquei uma questão de números complexos. O ano passado apareceu complexo dentro de um polinômio, né? De um hexágono, na forma trigo. Vou fazer uma postinha na forma algébrica, tá? Ele fala o seguinte: quanto vale z igual a 1 mais i elevado a 24 mais 1 mais i elevado a 48. Olha que prof louco, né? Tipo, o cara mete uma revisão, faltando 3 dias, e fala, prof, eu não sei nem por onde fazer. É por isso que você tá aqui, é só para eu dar um. Gente, cara, 1 mais i elevado a 24 poderia ser 1 mais x, poderia ser um produto notável. Cara, os caras não vão comprar um troço tão grande assim. Qual que é a sacada? Que você pode pegar
o 1 mais i elevar ao quadrado e colocar um expoente que dê 24. Então, você coloca 12 aqui. Ó. Porque aqui fica um produto notável bonitinho, e aí esse resultado você vai pensar no que acontece elevado a 12. Tá? É mais ali no meio? É. Então, gente, e dá para fazer do outro lado também. Então, aqui... Ó, ao quadrado elevado a 12, elevado a 24. Prof, não dá para juntar esses caras? Dá para colocar em evidência, mas vamos ver o que acontece em 1 mais i ao quadrado. É um produto notável, mesmo que tenha aí. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo. Uma parada que você tem que saber, gente. Quanto que é ao quadrado? Tem que saber, tem que saber. Número complexo começa pelo i. Quanto é i ao quadrado? -1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Então, moçada, é uma questão que você... É isso que você não pode cair nas graças do prof. O professor tinha 24 e fiquei desesperado. Calma. Se tem um número muito absurdo, peraí, tem algum caminho que vai ser mais tranquilo. 99% das questões vai achar um caminho. Gente, não tem como fazer elevado a 48. Eu não sei, ninguém nessa fase da Terra faria esse troço elevado a 48 sem errar. Nem espaço na prova você tem. Então, vamos dar uma melhorada aí. O meu Z é igual. Isso que está aqui dentro deu 2i elevado a 12, mais isso aqui também foi o meu 2i elevado a 24. Aí agora eu vou dar uma espiada na alternativa. Tem alternativa que não tem i. Então, peraí. Gente, quanto que é 2 elevado a 12? Fala para mim. Se você não souber, cara, você é uma pessoa normal. E 2 elevado a 12. Vezes i elevado a 12, mais 2 elevado a 24, vezes i elevado a 24. Tem na alternativa 2 elevado a 12, 2 elevado a 24. O cara não exigiu isso. Gente, 2 elevado a 12 até sei, até de cabeça. 2024, 2044, mil e pouquinho. O 2 a 24 não tem ideia de quanto dê, não tem ideia de quanto dê. Só que, mas o que eu preciso de você numa revisãozinha? Quando você tem um expoente grande no i, eu não sei, né, como é que você vai lembrar disso? Eu tenho que pegar o expoente, dividir por 4 e capturar o resto. O resto vai se transformar no novo expoente. Lembra que a gente fez i elevado a 0, i elevado a 1, i elevado a 2, i elevado a 3. Aí, quando começa, ó, fecha 4, começa o novo ciclo, que é a mesma coisa. I elevado a 0 dá 1, i elevado a 4 dá 1, i elevado a 1 dá i elevado a 5 dá i. Então, quando a gente fecha um bloco, ele começa um novo. Então, aqui cabe 3 vezes, resto 0. Então, gente, i elevado a 12 é i elevado a 0, porque o resto é 0, que é 1. Opa! Então, isso aqui vai dar i elevado a 12. Mais i elevado a 24, gente, 24 por 12, 24 por 4 vai dar 0 também. Então, isso aqui é igual a i elevado a 24. Então, a minha resposta... Eu trouxe isso aqui é só para dar aquele... Você olhou e falou, meu, como é que o cara me faz um negócio desse, uma revisão, só para me desesperar? Não, é só para mostrar que o que é feio na matemática normalmente tem uma saída suave, tá? A gente não pode cair, gente, na tua imaginação, sabe? Não pode cair na tua imaginação. Bora. Já passou o limite do tempo. Não dá nada, gente, não dá nada. Quem tem Andrezão? Andrezão, fala com o André lá. Fala, André, espera mais 15 minutos. Espera mais 15 minutos com o André lá. Quem faz... Coloquei uma questão 7. Coloquei uma questão 7 só para eu bater num negocinho. Pressão AT. Ó, eu antes de pensar em função trigonométrica, vou pensar na questão de função. A variação de pressão sanguínea em milímetros de mercúrio de uma pessoa em função do tempo em segundos. Então, peraí. Tempo em segundos.
É dado pela função trigonométrica que está aqui. PT. Prof, acho que você está meio... Você está fazendo campanha... Não, gente, pior que... E ali está Aí, companheiro. Hã? Aí, ó. Aí, companheiro. Até o Lula está Bora assinando. lá. De acordo com os dados, assinale alteração... Para. Pressão. Gente, chama relação de dependência. Quem depende de quem? E ele falou que é uma função. Então, beleza, não vou usar o termo relação de dependência porque é algo que às vezes você nunca tem ouvido. É uma função. Quem é a variável independente? Quem é a variável dependente? Quem é o meu x? Quem é o meu y? Quem é o meu domínio? Quem é a minha imagem? Quem? Quem é o cara que fica aqui? É a variável independente. É o meu tempo. Em segundos. A variável que depende é o y, que é a minha pressão. Gente, se eu te der um certo tempo, qual que tem que ser a resposta de vocês? Qual é a pressão? A pressão do meu coração naquele instante. Se eu te der a pressão, o que você fala para mim? O tempo? O tempo. O tempo que vai acontecer. Então, meu coração está aqui, dilatou, fechou, apertou, voltou normal, dilatou, pum, 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 pum. Depois 3 segundos. Depois 3 segundos está passando uma pressão tal. Depois 5 segundos, está apertadinho. Depois 10 segundos, está abertinho. Então, gente, ele faz tchuc, 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 tchuc. Ele fica trabalhando aqui. Fechou? Aí ele pergunta, qual que é a pressão? Gente, só para lembrar que esse A e esse B, eles vão te dar o máximo e o mínimo da pressão. Começando com o 100. O 100 sempre será, sempre fica uma palavra muito forte, né? Vai que fizeram ainda da moda. É a linha do meio do gráfico. Menos é porque o gráfico não vai sair lá do topo. Gente, a função cosseno normalmente sai do topo, vem para a linha do meio, vai para a linha de baixo, volta para cá. Eu estou passando isso rápido porque a gente fez vários gráficos desses. E foi aquela matéria que você fala, gente, vocês acabaram gostando de função trigonométrica, certo? Então, isso é uma função convencional. Mas como ele multiplicou por menos, a gente vai inverter. Então, veja, a gente vai ter um mínimo, aí ele vai passar pelo 100, aí ele vai passar pelo ponto mais alto, ele vai voltar no 100 e vai finalizar aqui. Então, o 100 já dá o tom do valor médio do meu coração. Esse 20 é a amplitude, 20 para cima, 20 para baixo. Então, a gente chega a 120 de pressão e 80. Então, meu coração está normal. 100, 120, 100, 80, 100, 120, 100, 80, 100, 120, 100, 80. Então, a pressão sanguínea está aqui. Pronto. Qual é a pressão? Gente, eu só quis colocar uma questão dessa para lembrar que o coeficiente A e B, eles te dão um ponto máximo e mínimo. Fechou? Só pegando o gancho que o período tem a ver com isso. O período tem a ver com isso. A fórmula de período é 2π sobre esse cara que está junto da incógnita, não somando. 8π sobre 3. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vai dar 6/8 ou 3/4. 0,75. Gente, o que significa 0,75 segundos em um coração? É o tempo que ele faz o ciclo completo? É o batimento cardíaco. O meu coração está batendo, né? Demora para fazer tum, tum, pum, pum. Ah, prof, mas esse gráfico, o meu coração começa apertadinho no 80. Ele amplia para 100, vai para 120. Volta para 100 e finaliza o meu batimento em 80. Ele demora 0,75 segundos. Quase 1 segundo para fazer esse batimento cardíaco. Prof, em 1 minuto. Aí você vai ter que fazer a relação, né? Se o batimento demora quase 1 segundo, em 60 segundos, você tem tantos batimentos. Fechou? Tá? Então, o A e o B te dão máximo e mínimo. Este cara te dá quanto tempo ele demora para fazer o movimento normal da função cosseno, que começa do ponto mais alto, linha do meio, linha de baixo, linha do meio, linha de cima,
Se tem negativo, ele inverte os papéis e o seno sai da linha do meio, linha de cima, linha do meio, linha de baixo e finaliza, tá? São 4 movimentos. Fechou? Aí numa questão 8, não saiam, estamos terminando. Qual é Jorginho, o... Oi. de onde você tirou o 2π ali na questão 7 que eu não entendi? Ah, é fórmula. Fórmula de período. Fórmula de período é 2π sobre módulo de C. Porque a função seno demora 360 graus. Tá. Talvez você tenha visto 360 graus sobre módulo de C. Ele demora, é a volta no ciclo trigonométrico, né? Não, tranquilo. Obrigado. Gente, qual o coeficiente do terceiro termo? Eu coloquei uma questão dessa aqui, faz muito tempo que eles não cobram. E é simples, simples. O que eu preciso que o meu aluno saiba, na Federal do Paraná, é que ele entenda que o triângulo de Pascal resolve metade da vida dele. Eu acho que todo mundo sabe montar o triângulo de Pascal. Pelo menos eu mostrei algumas vezes, né? Tá aqui, ó. O desenvolvimento desse cara vai ter esses números. Então, veja, o que ele está pedindo? Ele quer que você ache o terceiro termo. O primeiro termo vai começar com o número 1. Com o expoente x bombando e com o expoente menos 3 elevado a zero. Mas, não precisa se preocupar com menos, gente. O próximo elemento é o 5. O x perde um expoente. Esse cara ganha um expoente. Mais 10. O x perde um expoente. Esse cara ganha um expoente. Mais 10. Vai para o próximo. 10x. O cara perde o expoente. Então, quem começa monstrão vai perdendo força. Quem começa pequenininho vai ganhando força. E esses números vieram do triângulo de Pascal. 10 vezes menos 3 ao cubo. Aí, mais 5. O x está perdendo a força. O menos 3 está ganhando força. Mais 1, x elevado a zero, que não precisa aparecer, vezes menos 3 elevado à quinta. E vocês saibam abrir o binômio. Veja, nessa questão ele quer o primeiro, o segundo, ele quer o terceiro termo. 9 vezes 10, 90, x cubo. Pronto. Então, se aparecer alguma coisa, saiba desenvolver. Ele quer até o segundo. Faz só até aqui. Parou, marca alternativa. Tá? Então, é só para você entender que o binômio de Newton tem um monte de fórmula. Na minha concepção, se você souber abrir, você vai chegar no resultado. Nem que dê um pouco mais de trabalho. Mas é meio que garantido daí. Lembra, gente, nem eu lembro da fórmula. Sempre vai ser mais entre os tempos. Flor, se for menos, ó, o primeiro e o segundo. No caso aqui, o segundo é negativo. Aí ele vem, ele fica entre parênteses e o expoente. Se fosse mais, vamos fazer uma troca aqui, ó. Se fosse mais, seria mais 3, mais. E aí, o resultado, veja, no exercício anterior ficaria menos 3, menos 15, então que ficaria menos 15x à quarta. Agora que eu troquei o sinal, fica mais 15x à quarta. Quando você calcula a matemática básica, ele te dá o resultado, tá? Você não precisa se preocupar com o sinal. Sai sozinho. Vamos lá. 9 e 10. 9 e 10. Gente, a aula vai ficar gravada. Qualquer coisa você assiste novamente. Com calma. Faz, tenta, trava o vídeo. Uma questãozinha de PA e uma de estatística. Estou meio rápido, né? Os anos de nascimento dos irmãos de uma família formam uma PA, de razão 3. O irmão mais novo nasceu em 1996. Eu não gosto de trabalhar com anos na questão daqui, né? O que é? O mais novo. Aí o mais... vou fazer o contrário, né? Então, vou começar com 1972. E o mais novo nasceu em 1996.
Eu duvido se quer uma questão dessa, a pessoa ia fazer como... Gente, se quer uma questão dessa, você vai fazer na raça, mas certeza absoluta, certeza. Você vai lá, 75, 78, 81, 84, 80, duvido que você vai mapear, duvido. Que bom, você vai acertar a questão. Então, você sabe o que é mapear, você sabe que é a razão 3, tá? Então, assim, o irmão mais novo nasceu em 1996, mais velho. Quantos irmãos eles têm nessa família? Gente, esse é o meu A1. Esse é o meu A, não sei. Gente, se você quer chegar no irmão que você desconhece, você tem que sair do A1, mais. Você tem que somar razões. Mais razão, mais razão, mais razão, mais razão, mais razão, até chegar aqui. Então, gente, a fórmula do termo geral, que eu expliquei isso por posição, tá aqui. Se você quer chegar no A10 e sair do A1, gente, se eu quero chegar lá no 10º e eu sou o primeiro, eu tenho que dar 9 passos. Se eu quero chegar na posição N, eu tenho que andar N menos 1 passos. Eu sei que o mais novo é 1996, o mais velho, 1972. Eu não sei a posição vezes a razão 3. Quanto que dá isso menos isso, gente? Matemática básica. Quanto que dá? Vai dar 24. 24 é igual a N menos 1 vezes 3. Divide por 3 dá 8. Passa para cá. Gente, o N vale 9. Então, se esse é o A1, esse é o A9, entre eles tem 7 irmãos. Aí você tem que ver se ele está perguntando. Esses 2 caras têm quantos irmãos? 7. A família é formada por 9 irmãos. Prof, se eu fizesse no dedo, seria muito mais rápido que você lembrar qualquer outra fórmula, tá? Também faz parte fazer na raça, também faz parte. E só para terminar ali, gente, uma pesquisa, 50 mudas. Aí ele fala que 18 mudas tem 10 centímetros, 7 mudas tem 13 centímetros, 9 mudas tem 8 centímetros e várias outras mudas têm um tamanho pequenininho. Considerando a altura, qual é a... Gente, o que é moda? Qual é a moda das plantinhas ali? É o que mais aparece. Qual é o tamanho? Qual é a moda? Qual é o tamanho que mais aparece? 10. São 18 mudas com 10 centímetros. Média. Gente, média. Você vai ter que pegar 18 mudas vezes 10. Então, é como se você somasse 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. A gente vai para a média ponderada. Aí vai somar 13 mais 13 mais 13 mais 13. Ó, o 13 de volta. Aí mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. Mais 4,5. 16 vezes. Gente, então, para você fazer a média, eu vou montar aqui para você. Vou montar para você. E aí você faz o cálculo em casa e tem alternativa. Então, a minha média na questão 10 é 18 mudas a 10 centímetros mais 7 mudas a 13 centímetros mais 9 mudas a 8 centímetros mais 16 mudas a 4,5 centímetros. Dividido, moçada, pelo amor de Deus, 50 mudas, né? Porque a soma disso, 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 disso. Média ponderada, quando você calcula o teu NEM para entrar pelo SISU. A matemática tem um peso maior para engenharia, a biologia tem um peso maior para medicina. Eu acho que ainda está assim. A moda é só olhar. E a mediana, gente? Você tem 50 números. Você tem o primeiro número, o segundo número, você tem o número 49 e você tem o número 50. A mediana é o cara que está no meio, mas, poxa, são 50 elementos, então não tem cara do meio. Então, o macetinho. 50 mais 1 dividido por 2 vai dar a posição 25,5. Gente, ninguém chega na posição 25ª e meia. Então, a gente tem que ir atrás do 25 e a gente tem que ir atrás do 26º. Então, vamos lá. Aqui vai ser 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Os 18 primeiros números vai ser as mudas com 10 centímetros. Eu não preciso ficar calculando, escrevendo, estou dizendo. O 19º vai ser uma muda de 13 centímetros. Gente, pelo amor de Deus, tem que colocar em ordem crescente ou decrescente. Eu prefiro colocar em ordem crescente. Mas se são 7, 18 com 7, o 25º
vai ser o 13. Fechou, ó. Tem 18, daí tem mais 7, já deu 25. Quem seria o 26º número? Seria o tamanho? Qual o tamanho? Peraí que tá... Ah, não, gente. Não, foi mal. Eu não tinha colocado em ordem crescente. Errei a questão. Oxe! Errei. O primeiro número em ordem crescente é o 4,5. Certeza que tem esse gabarito que eu estava fazendo. O 16º é o 4,5. Aí começa o novo ciclo. 4,5, aí vai para qual tamanho? 8. O 17º, moçada, é 8 centímetros. Quantas vezes? 9. 16. Olha, gente, que questão bem bolada, meu Deus do céu. Isso é uma questão de Enem, parece. 16 mais 9, o 25º elemento vai ser 8 centímetros, fecha o ciclo. Ó. Fechei o ciclo, coloquei todos os 4,5, aí coloquei todos os 8 centímetros, agora eu vou para 10 centímetros. O 26º até o 36º, gente, são as mudas com 10 centímetros. Mas aí já passou, né? Então, a minha mediana é o caractere entre 25 e 26. Quem que é o caractere entre 25 e 26? Não tem um elemento do meio, então é a média entre eles. A minha mediana é a média dos dois centrais, que no caso vai ser 9. Então, a mediana pode existir ali na tabela, como pode não existir. Se fosse um número ímpar, aí você pega só o cara central. Fechou, gente. Eu imaginava que era 1h30 aí mesmo. E assim, né? Fechou? Gente, espero não ter assustado vocês. Espero ter passado por o máximo de conteúdos possíveis. Por favor, confiem no processo, tá? Confiem que vocês vão chegar lá e vão dar uma lidinha e vão lembrar das coisas que nós fomos mostrando, que a PA é dar passos, que a análise combinatória é entender o que está dizendo, que o princípio multiplicativo me gera o quê? A probabilidade, qual que é o espaço amostral para a gente ter o 100% para a gente pensar. A geometria analítica é o desenho e a reta, que dá para fazer pelo desenho em alguns momentos, que você vai conseguir eliminar algumas coisinhas, que é a geometria espacial. Gente, a grande maioria é volume, então tem que estar com as formulazinhas de volume bem expert ali. A estatística, esses conceitozinhos mais básicos. Fechou, moçada? Galera, agradeço de coração. Domingo, 9 horas da noite, eu vou estar tentando gravar todas as questões para já disponibilizar para vocês, pelo menos gabarito. Fechou? Gente, vou compartilhar essa aula, se vocês quiserem compartilhar com quem quiser. Vou começar a dar foco agora no YouTube, tá? Vocês sabem que eu não sou muito da área da internet, mas no ano que vem vou intensificar um pouco. Beleza? Pode passar para quem quiser. Pode divulgar o prof aí.